Olá! Começa mais uma edição do programa Vez do Consumidor, que tem por objetivo esclarecer o cidadão sobre as relações de consumo, os direitos e deveres. Na primeira edição, trouxemos aqui a superintendente do PROCON, Darlene Araújo, e desta vez, um especialista em direito do consumidor, Dr. Leandro Silva. Quem também divide a bancada aqui comigo é o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da Assembleia Legislativa, deputado Santana Gomes, do PSL. Obrigada pela presença dos dois, meu deputado, aqui é o meu colega também, né? Primeiro, olá, agradecer a vocês e dizer, Luciana, que foi muito importante a Comissão de Direito do Consumidor trazer esse programa para dar mais essa oportunidade ao consumidor goiano de uma maneira geral. E lá na comissão nós recebemos vários e-mails de pessoas pedindo orientação. Foi quando você fez a proposta de convidarmos essa pessoa ilustre, especialista, que você vai apresentar e falar quem é o nosso grande convidado de hoje. É o doutor Leandro Silva. Muito obrigada pela presença do senhor, Olá, né? Olá, Luciana. Olá, deputado Santana. Muito obrigado pelo convite. Bom, e o senhor é advogado da Associação Nacional do Ministério Público de Defesa do Consumidor. É o MPCOM. Correto. Qual que é a função lá? O que o senhor faz? Eu trabalhei por 10 anos como assessor na Promotoria de Defesa do Consumidor. Fui assessor do Dr. Murilo de Moraes Miranda. Foi lá que eu aprendi a gostar, a me apaixonar pelo direito do consumidor. Hoje eu advogo para o MPCOM. A minha função é fazer intervenção como advogado nas lides que existem nos tribunais superiores de repercussão geral, de recurso de repercussão geral e recursos repetitivos, onde uma decisão só tomada por esses tribunais produzirá efeitos para todo o país. Entendo. É o intermediador mesmo, né? Intermediador. Bom, e esse é um trabalho nacional, né? Agora, em Goiás também o senhor pega muita causa, né, nessa área? Não. Não pega? Na direito do consumidor, não. Direito do consumidor é uma paixão. A minha especialidade que eu trabalho na advocacia é outra. Eu trabalho com improbidade administrativa. Direito do consumidor é uma mera paixão. E geralmente paixão não dá dinheiro, né? Não dá dinheiro. Mas é uma especialidade do senhor, né? É uma especialidade. Mas o mais importante também que a gente percebe, eu tive a oportunidade de conversar com o doutor Leandro assim que nós assumimos a Comissão de Direito do Consumidor. E vi o interesse que ele tem de trabalhar, de contribuir com o consumidor. E aí nós procuramos ter perguntar ao doutor Leandro, o cidadão tem essa orientação dos seus direitos, doutor Leandro? Ele procura advogados, ele procura pessoas para buscar o seu direito, o cidadão comum? Hoje, o cidadão está melhor informado, ele procura sim, ele tem a necessidade de ser esclarecido. Mas ainda falta muita informação que precisa chegar ao consumidor em todas as áreas, porque é uma matéria muito complexa. Em todos, qual cidadão? Porque também a gente tem que dividir isso aí em classe. A informação, às vezes, na classe A, as pessoas têm uma informação maior. Mas embaixo, por exemplo, você fez um trabalho interessante, né, Luciana? Buscando aí o cidadão, você caminhou na cidade, buscando o que o cidadão, o que é a maior, o sentimento dele em relação ao consumidor. Eu acho que o doutor Leandro vai dar aqui as dicas. O Povo Fala, deputado. A gente fez um Povo Fala com dúvidas, com histórias que aconteceram. Eu acho que quase todo mundo já foi vítima, né, de algum processo assim, de não cumprimento, né, do seu direito como consumidor. A gente fez um passeio pela feira, né, e muita gente teve casos assim de book, né, encomendou depois de 2 anos o book da filha, a filha já estava com 18 anos, que o book foi ficar pronto, né, aquele livro de fotografias. A gente vai ver daqui a pouquinho, viu, depois do intervalo esse Povo Fala. Mas antes, vamos perguntar aqui para o doutor, daqui a pouquinho, deputado, tá? No segundo bloco a gente vai ver esse Povo Tudo Fala. Doutor Leandro, de que maneira o cidadão pode ficar mais bem informado com relação aos seus direitos? Ele que tem que ir atrás, ou seria um papel do poder público dar essa informação? As políticas públicas de defesa do consumidor, elas são um pouco mais abrangentes. O ideal é a própria pessoa procurar o PROCON, procurar a Comissão de Defesa do Consumidor aqui da Assembleia, procurar o próprio Ministério Público e cabe ao poder público desenvolver expedientes para que o consumidor tenha acesso a essa informação, a exemplo desse programa. Certo. Isso aqui é uma forma, então, de divulgação. Foi até né? bom, doutor Leandro, quero fazer uma pergunta para o senhor que me deixou uma certa dúvida. Por que existe o PROCON municipal e o PROCON estadual? Qual que é a diferença? É porque cada ente público, pelo sistema de defesa do consumidor, cada ente público, seja o PROCON estadual, o PROCON municipal, a lei faz essa previsão da existência de ambos. E cada um tem um fundo de defesa do consumidor específico.
Então, quando o PROCON municipal atua na cidade, o estadual no estado. Mas o PROCON estadual poderia ter a mesma função em relação à cidade? Sim, poderia. Poderia. Agora, eu acho que no caso atende aquela pessoa do interior, né? Vamos supor, aconteceu lá em Rio Verde, né? O caso. Aí ele deve procurar o PROCON estadual. Justamente. O municipal, né, não resolveria? O municipal de Rio Verde, se lá tem o PROCON municipal de Rio Verde, sim, resolveria. Também. Não adianta ele vir aqui a Goiânia. Então. Não adianta vir a Goiânia. No PROCON municipal de Goiânia, claro. No PROCON municipal de Goiânia. PROCON municipal de Goiânia, só para Goiânia. Bom, só para informação, né, deputado, aqui a gente tem, o PROCON municipal. Através do deputado, o deputado conseguiu trazer um posto do PROCON aqui para dentro da Assembleia e é um dos mais procurados, de acordo com a superintendente. Ele com certeza ficou muito feliz com isso, né? Toda hora que chega lá tem alguém fazendo a reclamação. Isso é importante, porque agora também nós teremos, agora é bom frisar também, que o doutor Leandro, além de ser esse grande especialista na área, ele está contribuindo com o programa e com a comissão. Nós temos advogados da comissão, mas não são especialistas como ele. Então, lá a gente que tem algumas dúvidas, ele já se propôs, entendeu? Como idealista que ele é, né? Porque essa é uma função do poder público, mas o doutor Leandro está colocando à disposição para tirar as dúvidas. Isso é muito importante para a gente, né? Com certeza, ele vai ser nosso consultor aqui jurídico também do programa, né? À disposição. Maravilha. Então tá, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos com as dúvidas do povo sobre o consumo, né? Uma reclamação que aconteceu. O doutor Leandro está aqui para justamente responder. É daqui a pouquinho. Computadores, tablets, celulares, aparelhos de TV e vários outros eletrodomésticos novos estão no topo da lista de reclamações por defeitos de fabricação. O melhor é checar a garantia e os prazos para a devolução. Você tem direito até de trocar o defeituoso por um novo ou receber o dinheiro de volta. Os produtos e serviços devem ter padrão adequado de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O programa Vez do Consumidor volta aqui com o entrevistado de hoje, que é o Dr. Leandro Silva, especialista em direito do consumidor, e também o deputado Santana Gomes, né, que é o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. E como nós falamos no primeiro bloco, né, deputado, a gente fez um rolê pela feira, né, pela feira aqui perto, e o povo tem muita reclamação, viu, doutor Leandro? Muita reclamação, muita história para contar. Vamos ouvir, então? Vamos sim. Primeiro é o Eurípides, vamos lá. Uma vez eu fui comprar uma mercadoria que eu valia do preço e não estava, a mercadoria não está de acordo e cara também, né? E onde é que contraria, né? Qualquer um, né? Aí anunciou um preço e estava outro? Estava outro. Doutor Leandro, como fica essa situação da pessoa que diz, como o senhor Eurípides, que foi anunciado um preço e estava um outro preço? Como que fica? Ele tem que tirar foto, gravar? Como que ele vai reclamar? Para quem que ele vai reclamar? A solução imediata é ele procurar o próprio gerente do estabelecimento e tentar resolver aquela questão de forma naquele momento. Mas, posteriormente, ele pega o cupom, providencia as provas e leva ao órgão de proteção de defesa do consumidor, ao próprio Ministério Público. Por quê? O Ministério Público tem ação apresentada e transitada em julgado em que ele ganhou e que não pode haver divergência de preço, sob pena de uma multa, salvo engano, R$ 1.000 por produto.
Então, essa informação tem que ser levada ao Ministério Público para que ele possa tomar a providência de executar já a sentença devidamente imposta pelo tribunal. Sem a nota fiscal, como é que fica? Com a nota fiscal, é um elemento de prova. Sim. O PROCON recebe essa informação e faz uma fiscalização e ele vai detectar mais divergências. A somatória dessas divergências gera um valor elevado para impor essa obrigação ao supermercado de tomar esse cuidado na informação do consumidor. Doutor Leandro, foi até bom, tive a dúvida aqui agora. Eu, como consumidor, como consumidor comum, ele poderia também procurar o escritório de advocacia independente do PROCON? Poderia já sim. Procurar, ele tem alguma dúvida, ele foi enganado, ele se sentiu lesado em alguma situação, ele já poderia procurar diretamente um advogado e levar as provas para ele fazer essa ação. Se ele não tiver a oportunidade de ter ido ao PROCON, ele poderia fazer isso? Poderia sim. A presença dele no PROCON é para as iniciativas públicas e a presença dele no advogado para iniciativa particular. Entendi. Fatalmente vai ter uma comparação de preço aí com a multa já aplicada. Você tem um produto, então você já tem uma sentença judicial que determina quanto é o preço, qual é o pagamento desse custo. Bom, então vamos para outra dúvida? Vamos. Vamos ouvir agora a dona Maria José. Vamos ver o que aconteceu com ela. Um colchão que eu comprei, deu até hoje, né? E até hoje, eles trocaram, mas deu problema, o mesmo problema. Eu queria saber, assim, se tem, assim, eu comprei essa cama box, colchão, né? Ele deu problema, eles trocaram. Mas e agora? Já passaram da garantia e a nota de nervoso eu joguei fora. E agora? E eu tenho como ainda trocar o produto? Dona Maria José, não guardou os documentos. É dever é obrigação do consumidor guardar os documentos de compra, pelo menos durante um prazo aceitável. O ideal são 5 anos. Todo consumidor, todas as pessoas guardam documentos pelo prazo de 5 anos. Neste caso aí, o prazo, ela comprou um colchão, um bem durável. O prazo entre a data que ele recebe são de 90 dias para ele reclamar. Porém, você tem o prazo dado pelo fornecedor. Às vezes ele dá um prazo de garantia de 1 ano, aí você tem 1 ano mais 90 dias. É um prazo que se soma, é um prazo complementar. É só que ela necessita dessas informações. Mesmo ela não tendo, procura o fornecedor onde ela adquiriu o imóvel e tenta conversar com ele. Se o vício, isso são para os vícios aparentes, aquele que você bate o olho e faz e detecta naquele momento. Se o vício é um vício oculto, aquele que só aparece depois de muito tempo, que não tem como você perceber, aí depois que ele detecta, 90 dias. E nesse caso o colchão ainda tem a garantia, né? Ela com a garantia, mas se não tem a nota, será que ela teria o direito à troca? Eu entendo que ela pode pedir uma segunda via da nota e procurar a empresa novamente e tentar a substituição, porque se deu o problema, está dentro do prazo de garantia, tem que ser trocado, tem que ser solucionado o problema. Tem uma dúvida aí, deputado? Eu fiquei aqui imaginando, nas transações informais, como que o consumidor se defende? Essa é interessante, né? E quantas pessoas deixam passar, exatamente, né? Também por descrença ou falta de tempo, né? E acaba passando. Vamos ouvir mais um? Claro. Quer fazer um complemento? Não, acho que está legal. Pois é, a dona Maria, infelizmente, passou aí da época, né? E sem a nota, perde o argumento, né, doutor? Eu não sou advogado, mas advogados dizem sempre que se você não pode dormir no ponto. Essa parece que ela dormiu no ponto. Pois é, dormiu no colchão, infelizmente. Bom, então vamos ouvir lá a próxima. É assim, a GVT, a fatura vence e eles não mandam pelo endereço. Aí vai e corta, passa 2 meses, 3 meses sem mandar a fatura. Aí corta. E não chega? A gente liga e não chega. Demora tanto, né, chegar as faturas, aí cobra multa alta, aí fala que a gente reclama e eles não falam nada. Queria saber assim uma resposta. Dona Helena, isso acontece muito, viu, deputado? Muito, muito. O consumidor tem o direito de receber a cobrança na sua casa, da forma adequada, no prazo de 5 dias antes da data do vencimento. Se extrapola esse prazo, a responsabilidade ela é da concessionária. Então, você não tem que pagar juros, você não tem que pagar multa. Se a concessionária tem um prazo, se ela não manda cobrança, ela tem um prazo de até 90 dias para te cobrar. Ela pode mandar a fatura posteriormente e você tem que pagar sem juros, sem correção, sem juros, sem multa, sem correção. Até 90 dias. Depois de 90 dias, se ela te manda a fatura, deputado, aí você pode exigir o parcelamento da dívida pelo mesmo prazo
que teve o atraso. Mas não é o que acontece na prática, Não né? é o que acontece na prática. Infelizmente, né? Infelizmente, né? Tá aí o caso da dona Helena, então ela pode procurar seus direitos? Pode procurar seus direitos, procurar o PROCON, a Anatel, fazer uma representação na Anatel, procurar a própria comissão aqui, o PROCON aqui da Assembleia Legislativa e ingressar com uma demanda judicial. Procura um advogado e ingressar com a demanda judicial. Tá aí, dona Helena, então vai atrás mesmo, que a senhora está, assim, tem que exercer os direitos, que a senhora está certa nesse caso. E, de acordo com ela, eles estão cobrando juros dessas faturas que chegam atrasadas. Então, vamos ouvir mais dúvidas aqui. Problema de telefone eu estou acontecendo agora. Era a GVT, passou a Vivo, estou com uma mudança de casa 1 para casa 2, estava havendo um problema e não estou conseguindo. Conseguindo o quê? Fazer essa mudança, essa transferência da casa 1 para a casa 2, na mesma localidade. E aí você tentou negociar com eles? O que eles falam? Eu tentei negociar com eles, eles disseram que não tem vaga para mudança. A minha esposa ligou lá, eles disseram que tem vaga para adquirir outra linha, mas para mudar não consegue. Porém, disse que hoje vai resolver meu caso, mas não resolveu, já tem mais de mês. Eu quero perguntar o que está acontecendo, porque antes a GVT, com mesmo os transtornos e tudo, ele resolvia nosso caso, mas a Vivo não está conseguindo, porque eles falaram que resolveria meu caso e foi na minha residência, chegou lá, eles falaram que não ia mudar porque estava outro setor, como é Maria Inês, falou que estava Vila Brasília, o técnico não poderia fazer isso aí. Eu quero saber por que a vida inteirinha foi Maria Inês, agora assim que eu pedi essa mudança, disse que está constando Vila Brasília. Bom, tá aí o Ebert. O consumidor tem direito à explicação técnica do porquê não pode ser feita a mudança. Você tem que receber essa informação por escrito da concessionária, do fornecedor. Eu não vejo adequado a justificativa de mudança de uma casa 1, de uma casa 2, praticamente é o mesmo lote. Mesmo local, mesmo endereço, né? É o que eu entendi também. É o mesmo lote. Eu entendi. Então, essa justificativa tem que ter uma explicação técnica plausível. Mudança de bairro, eu não vejo como uma explicação técnica plausível, até porque não houve mudança. No papel só, pelo que ele disse, né? Ele disse que no papel lá fala que aqui hoje é Vila Brasília, mas ele sempre teve no mesmo local. Sempre teve no mesmo local. Isso eu entendo que isso é um fator irrelevante. E ele está pagando pela burocracia, né? Exatamente. E o que justifica não é a burocracia, são questões técnicas, são limitações técnicas, não essas questões meramente... Eu gostei quando o doutor Leandro falou aqui, se você não prestou atenção, Luciano, eu acredito que todas as pessoas que têm dúvida têm que trazer a dúvida do papel, né, doutor Leandro? Do papel. Do papel, porque aí é um documento, né? Sim. Você vai pedir a informação para a empresa, quando ela documenta, depois você pode tirar suas dúvidas e entrar na justiça. É muito importante que a pessoa peça, como o senhor falou, para que as empresas documentem, que mandem ofício para aquelas pessoas, para trazer as suas dúvidas. Não é assim, doutor Leandro? Correto. O que eu recomendo? Que ele faça uma representação na Anatel, é possível fazer isso de forma eletrônica. No caso do Ebert. No caso do Ebert. E na sequência, de posta essa documentação, ingresse com uma demanda judicial, porque a própria Anatel irá solicitar uma explicação por escrito da fornecedora. E diante da resposta, ele toma a decisão se ingressa ou não na justiça. Pois é, então mais um aí que pode procurar os seus direitos. Bom, e a Alessandra também está com uma dúvida aqui, vamos ouvi-la. Quando a gente compra algum item pela internet, o prazo que a gente tem para trocá-lo é realmente 7 dias úteis ou o prazo é maior e eles não informam para a gente? Tá aí, a compra online, né, que é muito usada, né? As pessoas nunca compraram tanto pela internet como agora. E, lógico, os problemas vêm, né, doutor Leandro? Correto. Tem essa questão do prazo de troca mesmo? Tem, Alessandra. O seu direito de troca são 7 dias, não são 7 dias úteis, são 7 dias. Todas as compras que são feitas na presença, não tem direito de troca. Então, quando você vai no comércio diretamente e compra pessoalmente, a partir do momento que você retira o produto, você não tem mais o direito de troca, exceto se tiver problema, mas aí é outro fundamento. No caso que ela colocou, às vezes a própria fornecedora dá um prazo maior. Olha, eu vou te dar 30 dias para você trocar. Aí ela pode usar esses 30 dias. Então, depende do prazo da fornecedora, mas o prazo legal são 7 dias em todas as compras feitas que não sejam, que sejam fora do seu domicílio. E são 7 dias corridos, né? Corridos. Quando a venda venda telemática, venda online, qualquer tipo de venda, são 7 dias corridos. E aí, vamos supor, o produto chegou estragado ou não chegou como ela pediu, ela
Pode trocar. Pode trocar dentro desses 7 dias. É pouco, né? Não, doutor Leandro? Eu 7 acho. dias. Eu acho. Imagina eu se acho for em outro acho. estado, por exemplo, Pois hein? Aí como que você vai... Ô, doutor Leandro, eu fico muito... Eu já ouvi muito falar sobre vendas casadas. Venda casada é ilegal, não é? Essa situação de venda. Você vender uma coisa e tentar que a outra pessoa compre a outra, assim... Não é muito... No campo civil, sim. Ah, é? É uma ilicitude, é um ato considerado ilegal. Ah. Gera sanção civis. Isso é importante. E acontece muito, demais, né? Supermercado, compra sabão em pó, vem um amaciante. Exatamente. E a gente acaba caindo, né? Porque acha que está mais barato. Por isso que eu queria O próprio saber. caso do Herbert, lembra essa situação, olha, aquela linha não posso, vou te ofertar uma outra que vem com outro pacote, vem com uma outra circunstância. Tem que analisar o caso a caso. É aquela forçação para comprar um pacote mais caro, né? Pode ter uma aparência de venda casada. Pois é. Então vamos ouvir mais, que a voz do povo é a voz de Deus. E o que tem de reclamação aqui, vamos ouvir agora o próximo. Eu fiz uma festa de 15 anos para minha menina e paguei um book. Nossa, foi 2 anos para entregar, quase 3. Eu tive que quase chorar, sabe? Tive que falar com uma amiga minha que era advogada, porque a mulher não entregava. A menina já estava fazendo quase 18 e o book não chegava, né? Quando a gente faz uma festa, é logo que a gente quer ver as fotos, né? Menino, mas eu sofri com esse book. E aí eu já tinha pagado adiantado, né? Porque venceu as prestações e eu fui pagando e nada dessas fotos. Eu fiquei muito chateada. Eu falei, agora eu vou ser assim, ó. Só vou pagar quando a pessoa me entregar o serviço. Tá certo, né? A dona Wanda aí com o book da filha que chegou 2 anos depois, a menina já estava com 18 anos. É complicado, né? Muito complicado. Nesse caso aí, você tem um contrato de prestação de serviço que ele tem um prazo para ser executado. Um prazo que tem que ser previsto no contrato, ou pelo menos um prazo que seja moral. Esgotado esse prazo, surge para o consumidor o direito de ser indenizado. Então, cabe à senhora Wanda ingressar com uma demanda judicial contra esse fornecedor e pedir o seu ressarcimento, pedir a sua indenização. Mesmo depois desse prazo longo, doutor Leandro, que foram 2 anos, né? Não, é uma relação contratual, então não prescreveu, são 5 anos. Aí você tem um problema de entrega do serviço, descumprimento de contrato. Ela foi muito paciente. Ela pegou, eu conversei com ela conseguiu o book, né? Ela preferiu ir negociando, mas foi uma falta de respeito muito grande, né? Ela teve que ameaçar. Eu vou contar uma história que aconteceu com um conhecido meu, diferente, um pouco semelhante a essa aí. Ele fez um book de casamento. E a pessoa, o fotógrafo, acabou enrolando. Quando ele veio apresentar o book, depois de 3 ou 4 anos, ele já tinha separado. Então, essa situação, realmente, eu acho que tem que ter um contrato, especificar a data de entrega, 3 meses, vamos imaginar, 3 meses. Essa que é aquela discussão que eu quis falar para você. Situações informais. Esse prazo tem que estar no contrato. Tem que fazer o contrato, né? A pessoa pode fazer o contrato de punho, doutor Leandro? Pode. Ela tem que fazer um contrato. O ideal é que o próprio fornecedor, ele apresente um contrato já que estipulando, prevendo os prazos de entrega, a forma de prestação de serviço, especificando a forma de prestação de serviço e de entrega do trabalho. Sabe por que eu estou falando isso? Porque geralmente esse profissional, às vezes é uma pessoa que acabou fazendo fotografia ali com a família e acaba sendo um profissional meio autônomo e ele não tem essa documentação. Esse é o problema também, né? A gente tem que pensar falta de profissionalismo. Exatamente. Né? Então, o cidadão não pode ser... Eu acredito que é bom também, como o senhor falou, se ele não tiver... a pessoa, quando vem contratar, ele mesmo pode fazer um contrato ali de punho, olha, pode, e ele assina, né? Porque é importante, né? Pelo menos é um documento, como o senhor falou, que vai ter. Queira ou não. E nessa onda, nesse tema, e o que a gente vê de contrato de buffet para casamento também que não aparece, né? Tem muita coisa. O ideal é ver, né, no local se existe, principalmente online, né? Tem muita reclamação, contrata salgadinho, garçom, cadê? No dia da festa... Não tem book, não tem fotografia, não tem nem comida. Bom, e vamos ouvir mais, tem mais reclamação. Luciana, que é isso? Que é o povo participando. O povo está participando muito, hein? Fiquei feliz, que bom. Muito feliz. Agora é o Isidoro, vamos ouvir o que é a bronca dele. Fiz um pacote da NET, que me ofereceu X canais e depois não teve os canais. Eu fui reclamar, não me... atenderam bem, eu cancelei a assinatura, simplesmente, só isso. E celular também é brincadeira, né? A gente compra com
determinadas configurações, quando você vai perceber, não tem. Você vai reclamar, aí você acaba que tem que ir no PROCON, né, para reclamar os seus direitos, que é o órgão competente. Doutor Leandro, no caso de você contratar um pacote junto à NET, ou à Claro, ou à Oi, seja qual for, e incorrer de quando instalar, não está ali todos os canais que estão no contrato. O que é que eu devo fazer? Procurar PROCON, procurar um advogado, ir nas pequenas causas? Qual o meu itinerário? Isidoro, o que você tem que fazer? Primeiro, representa na Anatel, procura os órgãos de defesa do consumidor e, na sequência, ingressa com a demanda judicial. Por quê? A concessionária, a fornecedora ela tem a obrigação de entregar você o pacote de serviço contratado, sob pena de responder por isso. Então, você tem imediatamente que ingressar na justiça. É uma demanda praticamente ganha. Inclusive, eu quero... Ele vai direto no PROCON ou ele tem que procurar a Anatel primeiro? Ele pode ir direto no PROCON, ele pode procurar a Anatel primeiro. O senhor falou a respeito online, pode fazer isso? Pode, pela Anatel, pelo sistema eletrônico. Isso é interessante, já viu? Exatamente, já pode fazer a denúncia pelo sistema eletrônico que o senhor falou. O que o senhor estava continuando? E eles respondem mesmo, doutor Leandro? Respondem sim. Tem um prazo de 5 dias para responder. A Anatel? A Anatel tem um prazo de 5 dias para responder. Porque o povo, assim, eu ouço muito falar, não vai adiantar nada. Luciana, mas também a grande maioria das pessoas fala isso. Nem tenta, né? Exatamente. Que ouviu dizer que não funciona, eu já estou sabendo. Mas o senhor estava falando um outro assunto, o que o senhor estava falando? Quem eu conheço que representou na Anatel, que fez uma reclamação na Anatel, obteve resposta. Quem eu conheço. Estou falando que eles responderam todos, entendi, mas eu conheço. Entendi. Teve a resposta. É uma vantagem, sim. Vale a pena fazer a representação para que a Anatel tome conhecimento, tenha estatística e cobre providências dessas concessionárias. Até porque ela passa a saber o tipo de problema que existe no mercado. E qual dá mais problema. E qual dá mais problema. É fundamental a reclamação nos órgãos de defesa do consumidor. Mas ele tem que ingressar na justiça. Tem, né? Tem que procurar. Então, Isidoro, você também pode ir atrás. Bom, e para finalizar, tem o Robson. Robson também aconteceu um probleminha com ele. Vamos ouvir. Eu comprei um chip pré-pago e nas informações no chip não me foi informado que o chip teria um tempo hábil para ser habilitado. Não teve informação, fui na operadora para fazer a reclamação e não foi solucionado o meu problema. Saí de lá insatisfeito e sem o meu chip, ou seja, meu dinheiro foi jogado fora. Ficou por isso mesmo? Ficou por isso mesmo, não me deram resposta e me informaram que eu teria que comprar um outro chip. Doutor Leandro, eu gostaria de saber do senhor se nessa situação minha, o que eu devo fazer, se eu tenho o direito de reaver os valores que foi gasto e qual que é o procedimento que eu tenho que fazer. A pergunta do Robson ela é interessante, sobre 2 pontos. O primeiro, o consumidor tem o direito de receber informação clara, precisa, especificando toda a relação contratual, inclusive os casos de rescisão ou que o serviço é suspenso, que é a situação. Ele tem, no caso dele, ele tem um telefone pré-pago. O telefone pré-pago, a pergunta dele é sobre habilitação, não colocar crédito, gera uma dúvida. A habilitação, ele não ativou, mas se ele tiver ativo, ele tem um prazo para colocar o crédito, devem ter utilizado esse sistema. Então, se ele não colocou o prazo de 90 ou 180 dias, suspendeu o serviço. Pois eu mesmo não sabia que tinha esse prazo para colocar, não. Exatamente. Tem esse prazo. Quando você tem um telefone pré-pago e você coloca crédito, esse crédito tem um prazo de validade entre 90 e 180 dias. Se você esgota esses 180 dias e tem crédito ainda, posteriormente você coloca o crédito, aí ele volta a ter validade o que você ainda não usou. No mesmo prazo? No mesmo prazo. Você volta a ter... 180 dias, imagino. 180 dias, volta a ter validade. O que ocorre? Isso é uma matéria polêmica. Então, nós temos demandas judiciais espalhadas pelo Brasil dizendo que essa cláusula que limita o uso do crédito, ela é uma cláusula abusiva. A gente tem que aguardar as decisões dos tribunais para saber se essa resolução da Anatel vai ou não ter validade. E, no mínimo, tinha que ter sido informado, né, no caso, ao cidadão que o chip tem a validade, ou estar escrito, né, penso eu, estar escrito, vale por tantos dias, né? Corretíssimo. O problema aí é a falta de informação. Não teve informação, obrigatoriamente já gera o direito à indenização. Mas o empresário, de uma maneira geral, Luciana,
Ele quer que a pessoa não tenha informação mesmo. Você viu? Falou, compra outro. Exatamente. Compra outro, Robson. Venda casada. Essa é a venda casada. Já está empurrando, mas compra esse aqui que é melhor, ó. Aí aquele foi, né? Mas bom, viu? Pois é, então tá aí, né? Muita reclamação e o senhor viu, né? Que 10 perguntas, a maioria em cima de telefonia, de celular, TV por assinatura. De acordo com o PROCON, é o campeão de reclamações, né, deputado? É o grande vilão, né? Só fazer uma pequena adendo. Para o consumidor que queira ter informação, basta ele ler a resolução 632 de 2014 da Anatel. Lá tem muitas informações sobre telefonia, sobre os direitos do consumidor na telefonia. É uma resolução bem específica e ela é aplicada subsidiariamente ao Código de Defesa do Consumidor. Outra coisa também, foi até bom a gente aproveitar aqui esse momento, a Comissão de Direito do Consumidor, nós fizemos mais de 5 mil livretes de defesa do consumidor. Nós fazemos distribuição. Aquele que quiser alguma informação, só vir aqui à Assembleia Legislativa e diretamente da Comissão de Direito do Consumidor, que nós estaremos ali dando o livrinho, dando aquela pequena orientação da comissão. A comissão está preparada para isso. Isso é importante também, né? Que a pessoa tenha o caderninho do Direito do Consumidor de tira-cola. Tá aí. Então, olha, né, para você que está em casa, pode vir aqui à Assembleia, procurar aí a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. Quem sabe, né, encontra com o deputado lá, ainda bate um papo, toma um café, né? O doutor Leandro tem o escritório dele, né? Se ele quiser divulgar, a gente divulga aqui embaixo aí no vídeo, né? O contato dele, seja Facebook, né, doutor Leandro? As pessoas podem mandar uma dúvida no Facebook, alguma coisa assim. Então tá aí, a gente vai divulgar. Muito obrigada pela presença aqui do senhor, né? Tirou muita dúvida aí. Obrigada, deputado. Eu penso assim, quero mais uma vez agradecer ao doutor Leandro e dizer que nós, na Comissão de Direito do Consumidor, estamos buscando pessoas desse nível mesmo. Mas o mais importante é que você, cidadão, busque os seus direitos. O Estado oferece muito pouco, mas a única coisa que a gente pode apoiá-lo é você resgatando o que você já tem, que é o direito do consumidor, que foi uma conquista do cidadão. Então, o que é importante, doutor Leandro, um idealista na área, ele está dedicando a sua vida para contribuir para aqueles que não têm esse conhecimento. E esse programa, Luciana, é muito importante. Deveria ter vários programas semelhantes. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo, né? Com certeza. Obrigada também, doutor Leandro. Eu agradeço. Quer falar alguma coisinha? Uma mensagem para o povo? Agradeço ao público e estou sempre à disposição. Tá certo. Obrigada a você também que está em casa pela audiência. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site. Até mais.